Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Escala do Tempo. Eu prometi para você que dessa vez, nesse vídeo, nós iríamos falar da primeira semana da criação. Eu quero convidar você para continuar comigo nesse vídeo e nós vamos navegar através do tempo, através da história. Começando pela semana da criação, chegando até aqui onde nós estamos. Porque fazemos parte de uma família e precisamos saber aonde foi que começou a família, onde começou o planeta, onde começou o calendário, onde começou todas essas obras criadas por Deus. Então eu vou para lá e você vem comigo, que nós vamos trabalhar então com a primeira semana da criação e continuar navegando através da história do tempo. Eu quero ler para você primeiro o livro de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 3. Fique comigo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Foi a tarde e a manhã do primeiro dia. O Criador, nosso Deus, disse que este é o primeiro dia. Então precisamos aprender isto. Precisamos aprender que este é o primeiro dia. Esta é a primeira semana da criação. E este é o primeiro dia. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E ele disse: foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Então esse dia é dividido no meio. Eu não dividi para não ficar muito empetecado, mas é dividido no meio. Tarde, aqui, e manhã. A parte escura é a tarde, se refere à tarde, a parte noturna. E a parte diurna se refere ao dia, à manhã. Então, tarde e manhã do primeiro dia. E exatamente aqui, na divisão, foi o pôr do sol da sexta-feira. Sexta-feira, uma noite e uma parte clara que chamamos de manhã, tarde e manhã. Está aqui o primeiro dia da criação. Neste calendário, na primeira folha, você tem aqui o primeiro dia da criação. O primeiro dia, este, aqui. Tem uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, mais 2 dias, vai embora. Então aqui está o primeiro dia da criação. Nós consideramos hoje como domingo, o primeiro dia da criação. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o 7º dia está aqui. A primeira semana da criação. E o 7º dia é o sábado. Nesta semana, o 7º dia é o sábado, que é exatamente esse daqui, é o 7º dia. Mas nós estamos falando do primeiro dia. Vamos continuar. Então viu Deus que era boa a luz, e Deus fez separação entre a luz e as trevas e chamou o primeiro dia. E Deus continuou criando. Deus continuou criando. E ele disse: foi a tarde e a manhã do segundo dia, foi a tarde e a manhã do terceiro dia, a tarde e a manhã do quarto dia, a tarde e a manhã do quinto dia, a tarde e a manhã do sexto dia. Encerrou aqui no ponto onde começou o primeiro dia, encerrou o 7º dia, o sábado. Aqui corresponde o primeiro dia da semana e o fim do 7º dia, que é no pôr do sol do Santo Sábado, o 7º dia da criação. Esta é a primeira semana da criação. Começou, aí está a origem do planeta, aí está a organização de todas as coisas criadas, inclusive a família humana, essa família que você pertence, eu pertenço também. Ela partiu do Éden através de um casal chamado Adão e Eva. Foi o primeiro casal do planeta Terra.
Dele vêm as gerações, e aqui nós estamos fazendo parte de uma família que se originou aqui, no sexto dia. Então Deus criou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. No sexto dia ele criou a família. Criou um casal chamado Adão e Eva, e na sequência veio a geração dos filhos, mas a família nasceu aqui. Mas você precisa navegar comigo através da história do tempo para descobrir quantos anos tem a existência da família no planeta Terra. Você precisa estar comigo nesta viagem através do tempo. Então está aí a criação da família no sexto dia. O primeiro dia, Deus criou a luz e disse, haja luz e houve luz. E Deus então diz que este é o primeiro dia da criação. O segundo dia e o terceiro dia. Aqui, 1, 2, 3. Não tinha sol, não tinha estrela. Os calendários que existem neste planeta nosso, que são em torno de 40 calendários, não consegue medir o primeiro, o segundo e o terceiro. Mesmo se o calendário tivesse começado aqui onde começou o sol, a lua e as estrelas, não mede o tempo. Deus, o nosso Deus, é quem mede o tempo. Porque existe 1, 2, 3 e não tinha o sol e nem a lua para medir. Deus criou o sol para fazer um calendário, a lua para fazer outro calendário, para marcar o tempo. Eu acredito assim, Deus então criou o tempo, criou um calendário no tempo que ele criou, e ele diz primeiro dia, segundo dia e terceiro dia. No quarto dia ele criou o sol e a lua para marcar. Mas marcar o quê? Para marcar o primeiro dia? Não, porque não tinha sol, senão ele colocava o sol ali. A lua para marcar o primeiro dia? Também não, porque ali não tinha lua. Então o próprio Deus que criou o tempo, que é criador do universo, ele criou a escala, ele criou o tempo, colocou uma escala, mediu o tempo e disse, esse é o primeiro, esse é o segundo e esse é o terceiro. E o sol e a lua começam a marcar a partir do dia 4. Na matemática do tempo, se você voltar o tempo ano após ano, o sol só lhe leva até aqui. E como vai fazer para calcular o tempo de 1, 2, 3 dias que não tinha sol? A bússola para acompanhar o tempo é exatamente a primeira semana da criação. Essa é a bússola. O sol vai marcar dias, meses e anos, mas a partir do dia 4. Do quarto dia da semana da criação. Este é o primeiro ano. Esta é a primeira semana. E esta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. A primeira semana da criação está aqui. Primeira semana, primeiro mês, segundo mês, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Primeira semana, primeiro mês, 12 meses, 360 dias. Assim Deus criou o primeiro ano. Agora veja a minha pergunta. Eu perguntei para muitas pessoas que eu encontrava pela estrada, na minha casa, onde eu estivesse, quantos sábados tem um ano? Eu não achei ninguém que me dissesse isto. Então eu, preocupado como guardador do sábado, querendo saber quantos sábados tem um ano, eu não achei ninguém que me informasse. Eu decidi então pedir ao Senhor, eu quero saber quantos sábados tem um ano. E ele me disse o seguinte, ele disse, começa a contar. 1, 2, 3. Você coloca 51 semanas, vezes 7, vezes 7 dias, vai dar 357. Vai faltar 3 dias, então, para os 360, que é um ano. Aí ele disse, aí você coloca, então, os 3 dias, mais 3, é os 1, 2, 3. Não tinha sol para marcar.
Ele diz 51 semanas mais 3 dias se corresponde a 360 dias. Fechou o ano. E ele começou, então, a me ensinar a contar os tempos. Esse material é uma inspiração do dia 5 do mês 5 de 2017 a 2019. E eu quero navegar com você através do tempo, começando pela primeira semana. Primeiro ano. O segundo ano. Eu vou repetir só para a gente memorizar. Primeiro ano, segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano, o sexto ano, o sétimo ano. O calendário de Deus só tem 7 folhas. O sétimo ano só tem 7 folhas. Quando você contar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esta semana que foi a primeira semana da criação, ela volta a repetir no primeiro ano. Esses 7 anos se repete a cada 7 anos, porque ele fechou também uma circunferência de 360 graus. E vamos ler os textos do Santo Sábado. Agora nós vamos parar um pouco aqui no sábado. Vamos parar um pouco ali, exatamente no 7º dia. O texto que eu li foi: disse Deus, haja luz e houve luz. Mas nós vamos para Gênesis 2, 1 e 3. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus descansou no 7º dia de toda a obra que ele tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Deus então criou o sábado na primeira semana. Aqui está o 7º dia da criação, o Santo Sábado, criado por Deus. Ele é abençoado e santificado. Vamos ler mais um texto. É o texto de Gênesis, capítulo 20, o versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o... Qualquer dia não serve, porque a palavra é definida. O 7º dia é o, palavra definida. Só serve este. Qualquer dia da semana não serve para ser santificado, como dia santo, ordenado pelo Deus da criação, autorizado por ele, porque essa máxima autoridade disse: mas o 7º é o sábado do Senhor. Além dele ser o 7º, ele é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, os céus, a terra, o mar, e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Esse dia ele é abençoado e santificado, de acordo com o livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 8 a 11. Agora, Hebreus 4:4. Eu quero ler esse texto para você. Hebreus 4:4. No capítulo 4, o versículo 4. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º. Em certo lugar. O apóstolo disse, em certo lugar disse assim do dia 7º. E
repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Deus repousou de todas as suas obras no sétimo dia. E você, que dia você deseja descansar? Repousar? Eu, no Santo Sábado. E eu convido você também para ser um observador desse dia, porque ele é santo e ele é abençoado. Quando você guarda o sábado, Deus está dizendo que você também pode se tornar santo através da pessoa de Jesus e da guarda do Santo Sábado. Quarto dia da semana da criação. Aí você pode perguntar, mas quantos anos tem a Terra? Quantos anos tem a família? Quantos anos tem a Terra? Quantos anos tem a família? Quantos anos tem a história do planeta Terra? Eu quero ler um texto no Patriarcas e Profetas. Patriarcas e Profetas. A página 64. Não é por causa de um poder inerente que ano após ano, a terra produz seus dons e continua seu movimento ao redor do sol. Talvez é a primeira vez que você vai ouvir esse texto, porque existe uma ciência que diz que é a terra que gira ao redor do sol. Outra ciência diz que é o sol quem gira. Mas Deus, através da inspiração, esse livro ele é inspirado. Deus disse através da inspiração que a Terra continua seu movimento em redor do Sol. A mão de Deus guia os planetas e os conserva em posição na sua marcha ordenada através dos séculos. Deus, então, guia. A mão de Deus guia os planetas e os conserva em sua posição, na sua marcha ordenada, através dos céus. Esta semana da criação, nesse mesmo texto, essa mesma página diz que ela ficou como modelo para todas as semanas através da história. Nós vamos navegar através da história com a primeira semana da criação. E uns acreditam que o calendário solar, que tem 365,25 médio tempo. O outro diz assim, não, é o calendário lunar, que tem 354 dias, que é o verdadeiro. Mas eu já mostrei para vocês lá em alguns vídeos onde começa os calendários. Deus disse a tarde e a manhã do primeiro dia, a tarde e a manhã do segundo, a tarde e a manhã do terceiro, e assim sucessivamente, até o sexto dia, santificou o sábado. Se nenhuma semana tem 7 dias, falando só da parte clara, o texto de Gênesis diz que Deus criou o sol. Eu vou pegar aqui para nós, melhor, Gênesis. Deixa eu ler para nós o texto. Gênesis 1, 14 e 19. 1, 14 e 19. E disse Deus, haja luminares no quarto dia, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempo determinado, para dias e anos. E o 19, e foi a tarde e a manhã do dia quarto. Deus criou então o sol e a lua para marcar. Siga a minha linha de raciocínio. O primeiro dia da criação teve tarde e manhã, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sábado, o sétimo dia, teve tarde e manhã. Na primeira semana da criação, nós temos 7 tardes e 7 manhãs, 7 noites e 7 parte clara, que é a diurna, que nós chamamos, que Deus chamou de manhã.
e a parte escura Deus chamou de tarde. Se em qualquer calendário, tanto no do Criador, ou no Sol, ou no da Lua, quando a semana marca 7 dias, só a parte clara, tem quantas também parte escura em 7 dias? Nós temos 7 dias, que é a parte clara, e temos 7 noites, que é a parte escura. Então, uma semana é composta de 7 tardes e 7 manhãs. E o Sol marca quantos dias, parte clara? E a Lua marca quantas noites, parte escura? Se o dia é 7, a parte clara é 7 e a parte escura, noite, também é 7. Tanto o calendário solar, como lunar, como o de Deus, é um calendário só. É um calendário só. Eu quero mostrar para você que o calendário lunar e o calendário solar mede o tempo que Deus criou dentro da escala que Deus criou no primeiro dia, 1, 2, 3, 4. Aí sim, o solar e o lunar têm o mesmo tamanho. Mas inventaram um calendário chamado de calendário solar e calendário lunisolar. Por que calendário lunisolar? É porque este calendário ele só tem 12 meses, com 354 dias, que ele chama calendário da Lua, calendário lunar. Como ele só tem 12 meses, é acrescentado um mês chamado Adar 2, então nós temos nesse calendário 13 meses, para compensar o que ele perdeu para ficar calendário lunar com 12 meses, quando ele une com o Sol, 13 meses, calendário lunisolar, uniu os dois e fizeram esse calendário dizendo que está medindo o tempo. Não concordo. Quando o Sol volta para Deus e disse assim, ó Senhor, eu marquei aqui 7 dias, a parte clara, quem vai marcar é o Sol. Ele falou, eu marquei aqui 7 dias, uma semana. 30 dias para o mês. E 360 para o ano. A Lua também vai lá e diz, ó Senhor Deus, eu marquei aqui 7 noites para a semana, 30 noites para o mês e 360 noites para o ano. O calendário lunar e o calendário solar, nos astros, não vai dar uma soma para Deus que Ele não autorizou. Portanto, para mim, o calendário solar e o calendário lunar e o calendário bíblico é um calendário só, com a semana de 7 dias, o mês de 30 e o ano de 360. Mas eu vou continuar conversando com você, nós vamos navegar através do tempo, partimos da primeira semana e nos demais vídeos, venha comigo e nós vamos agora viajar no tempo até hoje. Para a gente descobrir quando começou a semana humana, quando começou a família humana, há quantos anos estamos até aqui. Tudo isso nós vamos pegar a bússola, a primeira semana da criação e navegar através do tempo. Eu convido você para estar comigo no próximo vídeo. E eu te agradeço e que Deus abençoe.